Boa noite. Boa noite, tudo bem? Tudo bem? Que coisa boa, hein? Tudo em paz por aí, Mundo, tranquilo? mundo novo, novos tempos. É, quem diria? Boa noite para todo mundo que está aí com a gente. Prazer aí em receber vocês também. Obrigado pelo convite, Excelência, para Imagina, participar desse papo. baita honra. Deixa eu perguntar para vocês. A imagem do Ed tá legal? Tá legal a imagem dele? Como é que tá? Deixa eu ver aqui como é que tá o retorno, porque para mim não tá tão legal. Minha cara não fica melhor que isso, não. Ó, se ninguém tá reclamando, acho que tá tudo ok. Vamos em frente. Não sei. Gente, eu tô fazendo hoje aqui a minha estreia, É a estreia embaçado? das lives aqui. Como é que tá aí? Tá Você tá me ouvindo ruim. bem, Ed? Eu estou A ouvindo imagem bem, da estou sua vendo imagem tá bem. ruim. A imagem tá É, ruim? o pessoal tá falando, opa, agora melhorou. Fiz nada. O pessoal tá dizendo que tá dando para ouvir bem, mas que tua imagem tá um pouco embaçada. Para mim melhorou bastante. Opa, embaçou de novo, tava melhor. Eu acho que acho que é a telinha mesmo. Espera aí. O que eu faço? Ah, dá uma passada de pano nessa telinha aí. Espera aí, desculpa aí. Melhorou? Para mim tá legal. Ah, o pessoal tá falando que tá legal, que o áudio tá bom também. Ah, então tá bom, melhorou. Boa, Desculpa aí. boa. Eu tô fazendo a estreia das minhas lives aqui, abrindo mais um canal de diálogo com todo mundo que está acompanhando aqui a gente. E a estreia não podia ser melhor, né? Não é só Muito porque... obrigado. Eu também estou fazendo a minha estreia, a minha primeira live, assim. Pô, que honra! E eu quero dizer que não é só porque é um cara que é meu amigo, que eu tenho profunda admiração. É um cara que, para mim, é uma referência. É meu amigo, meu irmão, meu conselheiro. Mas o Ed Renekiewicz é pastor da Igreja Batista da Água Branca, teólogo, escritor. E eu diria também que ele é teólogo, escritor, conferencista e sincero. E sincero nos dias de hoje virou credencial. Mais que credencial, é modo de vida. E se tem uma coisa que eu admiro demais nele, para além da inteligência, para além enfim, da sabedoria que tem, para além do conhecimento, da sensibilidade humana, é essa sinceridade. E eu queria começar perguntando para você, para a gente falar um pouco da pandemia, do que a gente está vivendo, com a sinceridade de sempre que você tem. Eu venho dizendo aqui que nessa pandemia, a pandemia que a gente está vivendo tem uma outra pandemia, que é também a pandemia da discórdia, a pandemia do ódio, a pandemia do embate, é uma pandemia dentro da própria pandemia. As pessoas estão politizando, ideologizando, se assim eu posso dizer, até uma doença grave como o Covid. E aí eu queria te perguntar, se já era difícil viver momentos assim, de isolamento, de escolhas tão complexas em tempos de bonança, que dirá nesse momento com tanta divisão, com tanto egoísmo, com tanta vaidade, com tanta discórdia, com tantos outros sentimentos que alimentam tanto ódio? Como é que a gente lida, Ed, com esse período que a gente não sabe até quando, nem como a gente vai chegar? Como é que você acha que vai ser essa travessia para todos nós? Bom, boa noite de novo. Obrigado por me acolher com tanto elogio, assim. É coisa de amigo mesmo. A recíproca é verdadeira. Você sabe que o carinho que eu tenho por você, não só por você, mas pela sua casa, sua família, vocês moram no coração. Aliás, estou vendo minha mãe acompanhando a gente, hein? Olha que Audiência legal. qualificadíssima. Um beijo para a família toda, então. Olha, eu acho que o momento do nosso país, que eu não sei precisar de quando começou isso, o pessoal costuma fazer referência a 2013, mas eu não sei se é ali que a coisa começa, não sei de fato, mas o momento do nosso país é de uma binariedade muito estúpida, de muita ignorância.
que você só tem duas prateleiras que você pode ocupar hoje no Brasil. Ou você é contra ou você é a favor do governo. E essa binariedade reduz muito tudo que a gente tem para fazer, para viver. Você não pode falar, você não pode se expressar, você não pode questionar. Então, discutir eu sou contra ou a favor do governo é muito pequeno, isso reduz muito o nosso horizonte de diálogo social. E esse é um momento de necessidade de muita conversa, de muito diálogo, de muito respeito. É um momento de interdisciplinaridade, é um momento de suprapartidarismo, é um momento superideológico, porque a gente está lutando pela vida, a gente não está lutando por ideias, a gente não está lutando por propostas de sociedade apenas, a gente está lutando pela vida. E eu acho que a gente tem que passar por isso mantendo o nosso caminho de respeito, que a gente sempre teve, para com todo mundo. Segundo, eu penso que nós temos que passar por isso com muita atenção e observância do rigor da ciência. Eu tenho para mim que a gente tem que ouvir a voz da ciência nesse momento. A gente tem que ouvir a voz da ciência. Tem que ouvir a voz da ciência. Mesmo a gente crente, mesmo a gente sendo gente de fé, mesmo sendo nós, gente que crê na Bíblia, que crê em milagre, quer dizer, a gente tem que ouvir a voz da ciência. Por que eu estou dizendo isso para você? Porque tem um monte de gente dizendo que não tem que ouvir ciência coisa nenhuma, que vai atravessar. Você viu o caso daquele... Eu sei. Viu o caso daquele pastor lá na Coreia? O cara lá com, sei lá, com 60 mil pessoas, 62% da população da Coreia acabou infectada pela imprudência, né? Num gesto de fé, entre aspas, mas a imprudência disseminou o vírus por todo o país. Crê na ciência, não crê em milagre, é isso? Então, eu estava escrevendo sobre isso, eu escrevi para a Veja essa semana, acho que vai ser publicado, justamente falando sobre isso, que houve uma forma de compreender a religião como se a religião ela tratasse daquilo que a ciência não explica. Então, tudo que a ciência não explica está na ordem da religião. Mas essa maneira de tratar a religião coloca a religião num lugar em que cada vez que a ciência explica uma coisa que antes ela não explicava, a religião perde espaço, ela vai tendo que dar passos para trás, porque a ciência vai dando passos para frente. Então, contrapor religião e ciência não é um jogo razoável. As duas realidades elas não estão competindo, porque elas não explicam a mesma coisa. A ciência explica o funcionamento do planeta, o funcionamento da vida, a ciência explica a biologia, a ciência explica o fenômeno natural, a ciência explica a ordem da criação, a religião é da ordem do sentido, a religião é da ordem da virtude. Então, eu penso o seguinte, a gente vai enfrentar o coronavírus, a gente vai enfrentar com ciência, mas para um médico colocar a vida dele em risco num corredor de hospital, e com dignidade, com compaixão, com amor, com solidariedade, toda a teia de generosidade que é preciso para fazer frente à crise econômica que esse coronavírus está trazendo para o mundo, essa teia de generosidade, de solidariedade, essa doação sacrificial dos profissionais da saúde, isso não é da ordem da ciência. Isso é da ordem do espírito, isso é da ordem da religião, isso é da ordem da fé. Então, eu não vejo que ciência e religião estão em disputa. E a gente, ouvindo a ciência, nós não estamos negando a religião. Principalmente porque o milagre não é solução. O milagre é do imponderável. O milagre está na mão de Deus. O milagre é a exceção. Alguém já disse que se o milagre acontecesse todo dia, não ia ser milagre, ia ser fenômeno. Né? Não ia chamar milagre, ia chamar fenômeno. Então, o milagre está na mão de Deus. E a gente não toma decisões esperando milagre. A gente vive na esperança do milagre, mas a gente toma decisões como se o milagre não viesse. Agora, como é que é isso que o Paulo faz. Ele diz assim, pessoal, olha, está uma nuvem no horizonte, não vamos sair do porto, vai chover, vai ter uma tempestade, não é hora de navegar. E ele toma a decisão, ele diz assim, o Paulo não tem fé, ele poderia ter enfrentado a tempestade pela fé, esperar um milagre. Não, isso é uma irresponsabilidade. Isso é uma forma de colocar Deus à prova.
O milagre a gente espera quando a gente tomou todas as providências e no alto mar foi surpreendido por uma tempestade. Aí você tem a expectativa e clama pelo socorro de Deus, você clama pelo imponderável, mas você não está sendo irresponsável. E como é que a gente e como é que a gente classifica quem nesse momento, gente que nesse momento está prometendo milagre numa situação onde as pessoas estão desesperadas? Como é que a gente identifica rapidamente quem está lidando com isso de forma a manipular as pessoas e a trabalhar nesse terreno fértil que é o desespero? Então, isso não é de hoje, né? O sofrimento e a crise, eu não acredito muito que o sofrimento e a crise melhoram as pessoas. Eu acho que a crise, quem é bom fica melhor, quem é ruim fica pior. Então, o que a gente tem uma estrutura religiosa no Brasil, uma estrutura religiosa, inclusive evangélica, que explora o sofrimento humano, a miséria humana, há muitos anos. Não é agora com o coronavírus. Esse pessoal, esse charlatanismo, essa ignorância, essa postura religiosa que não conhece sequer a escritura sagrada, isso acontece há muito tempo no país, no nosso país. Essa religião distorcida, esse paganismo cristão, né, que não compreende que o discipulado de Jesus está no caminho da ética, da responsabilidade humana, no caminho do amor, no caminho do serviço, da diaconia, no caminho da entrega, no caminho do não egoísmo, no caminho de respeito à dignidade intrínseca do ser humano criado à imagem e semelhança de Deus. O milagre, o negócio da religião não é milagre, é amor. Porque milagre tem a ver com poder. E o poder é de Deus e está na mão de Deus. O poder não está na fé, o poder não está no coração de quem crê. Porque se fosse assim, Deus seria um boneco que a gente move a mão dele pela fé. Isso se chama feitiçaria. Deus seria um ídolo movimentado pela nossa fé. Imagina que Deus está sentado no trono dele lá, esperando a igreja orar e olhando, dizendo assim, se vocês não tiverem fé, eu não vou agir. Não, Deus não é o irresponsável com a sua criação. Então, Deus está trabalhando. Jesus não falou isso para a gente, que Deus trabalha até hoje, meu pai trabalha até hoje, eu trabalho também. Então, o nosso caminho é o caminho do amor, o poder está na mão de Deus. Agora, quando você tem uma religião baseada no poder, você cai para uma feitiçaria, você cai para uma idolatria, você reduz Deus aos ídolos de esquina. E como equilibrar isso? Quer dizer, como é que se equilibra confiança em Deus e prudência? Confiança em Deus e a escuta ao que diz a ciência, aquilo que é consenso mundial. Acho que isso aliás, essa tem sido uma dúvida frequente que tem chegado nas minhas redes. As pessoas dizendo isso, mas se está se tomando precaução, se está tão preocupado com aquilo que pode se transformar essa pandemia, então isso não é confiança em Deus. Como é que essas coisas se mantêm no equilíbrio para quem tem fé? Eu insisto que o caminho da igreja é o caminho da diaconia. Então, quando a gente sai para servir, a gente tem que confiar em Deus. Vamos pegar o exemplo dos profissionais de saúde que estão num corredor de hospital. Eles confiam na ciência, eles são cientistas. Eles são epidemiologistas, eles são infectologistas, eles são profissionais, enfermeiras, médicos, sabe? O IPE tá resguardado, testou positivo e deu testemunho dele que, graças a Deus, está se recuperando bem, mas se expõe a esse risco. Então, eu acho que é assim, a gente faz o que a dignidade humana exige que a gente faça. É isso que é confiar em Deus. Confiar em Deus não é esperar um milagre. Confiar em Deus é ser obediente a Deus no sentido de servir o próximo. Então, acho que cada um, no seu horizonte de influência, na sua responsabilidade, no seu papel, no seu lugar social, deve buscar mecanismos de serviço, deve ativar a sua rede de influência para abençoar o maior número possível de pessoas. Seja distribuindo máscara, distribuindo cesta básica, investindo em pesquisa e científica, seja sei lá o quê, cada um vai fazer o que pode.
Você acha que esse é o momento? Você acha que esse é um momento que as pessoas naturalmente se voltam mais para a espiritualidade, valorizam mais isso e se valorizam? É momento. O que buscar na prática? Enfim, o que você tem feito? O que você tem recomendado, aconselhado? Eu tenho aconselhado, ou pelo menos os sermões que eu preguei nos últimos 3 domingos para a IBAB, o primeiro deles eu preguei dizendo que fé não é magia. A fé é confiança no caráter de Deus, a fé não é magia. O segundo foi baseado na vida de José, dizendo que existem 2 histórias sendo escritas ao mesmo tempo. Quando José diz, olha, vocês intentaram mal contra mim, mas Deus transformou em bem. Então, nós somos 100% responsáveis pela história que nós estamos escrevendo, mas nós temos que confiar que a mão de Deus está por cima. E a minha oração é que esse mal, porque isso é mal, a Covid-19 é um mal. E por que é mal? Porque está ceifando vidas humanas. Aquilo que carrega consigo o poder e o potencial da morte é o mal, certo? Então, a gente está diante do mal. Não é só de uma coisa ruim, a gente está diante do mal, porque isso causa morte. E a gente tem que acreditar que esse mal, Deus pode transformar em bem. Isto é, do mal suscitar o bem. Aprendizados, reconciliações, reaproximações, redescoberta da família. Boa, boa. Sabe, esse suplemento de generosidade que existe no momento de tragédia coletiva, isso também faz parte da história. As pessoas se mobilizam para ajudar, as pessoas querem doar, as pessoas querem abençoar os outros. Elas estão dizendo, eu quero fazer alguma coisa, me ajuda, o que eu faço, como eu faço. Então, isso é um bem que o mal trouxe. A gente redescobriu algumas coisas que em condições normais ou anormais, que a gente não vive um mundo normal, a gente vive um mundo anormal. Agora ele está diferente, mas enfim, a gente não teria olhos para ver. E acredito sim que as pessoas buscam mais a Deus, buscam mais a espiritualidade. E na minha percepção, para buscar a Deus, a gente busca o nosso próximo. A gente lembra, nós já conversamos sobre isso. Sim. Eu procurei a Deus e não encontrei, procurei o meu próximo e nos encontramos os 3, né? A Florbela Espanca. Então, eu acho que é assim, o caminho da gente encontrar a Deus é indo na direção do nosso próximo. E também uma coisa interessante, Júnior, que o nosso próximo hoje, mais próximo, atende pelo nome de esposa, marido, filha, impressionante, filho, como pai, ele se mãe, reconectou sogra, de uma forma diferente. sogro, sabe? Muitas pessoas, hoje mesmo eu conversei com uma pessoa dizendo assim, olha, a minha sogra, que tem 86 anos, mora na minha casa, então meu cuidado com ela é redobrado. E o próximo não é o próximo apenas aquele que está na rua e que você vai contribuir para uma cesta básica, mas é o próximo que está na sua casa. Você está convivendo com ele na quarentena. E redescobrir a família, né? Redescobrir esses afetos aí. Você sabe que eu tenho falado esses dias, eu tenho falado que são dias de possibilidades de gestos, né? A gente está sendo, de certa forma, obrigado a se reconectar de um jeito diferente. Essa semana, agora semana passada, eu vi uma cena tão especial, eu vi amigos da África do Sul, da Austrália e da Europa orando juntos no mesmo espaço, na mesma live. Eles estavam orando juntos, se conectando. E talvez se a gente não estivesse vivendo isso, eles nem teriam pensado em fazer isso, né? Agora, é a oportunidade da gente poder estar orando de uma maneira diferente, a oportunidade da gente poder estar se organizando de um jeito diferente, da gente ser solidário de um jeito diferente. Quantos idosos tem nos prédios onde a gente mora, que às vezes vivem sozinhos, não tem quem possa sequer ir comprar o remédio deles na farmácia, ou sequer tem o dinheiro, às vezes, para comprar o remédio na farmácia, ou alguém para buscar o pão pela manhã, enfim. Quer dizer, são coisas que podem se fazer. Lá na comunidade a gente está fazendo, a gente está se unindo para que os irmãos favoreçam primordialmente os irmãos que são prestadores de serviços, que são autônomos e que nesse momento passam por um período que eles não sabem nem o que vão fazer. Então a gente tem se reunido em redes de solidariedade e proteção. Aliás,
A gente está junto numa rede, nós, vários outros pastores da cidade, numa rede que abre espaços dos prédios das igrejas, das comunidades, para a gente poder servir a cidade, né? Para a gente ter esse espaço de acolhimento. Agora, uma coisa que é muito frequente na minha rede, que assim, quase todo dia alguém me pergunta, Ed, é assim, o Covid é juízo de Deus? Deus está com muita raiva da humanidade? Deus está enfurecido e resolveu mandar uma praga ao estilo do Velho Testamento? É isso que está rolando? Eu acho que isso daí é uma forma, expressa um equívoco a respeito da cruz. Porque, assim, pelo menos a Bíblia que eu leio diz que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Né? O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Sabe o que eu imagino? Deus levantando do trono, furioso, e dizendo assim, eu vou mandar um vírus com um juízo para esse pessoal. E Jesus levanta e diz, mas papai, não foi suficiente a minha morte na cruz? O Senhor não colocou o juízo todo em cima de mim? Tem que colocar em cima deles? Quer dizer, essa maneira de compreender que o vírus é um juízo de Deus contra a humanidade esvazia a cruz. Esvazia a cruz, nega a cruz. Eu penso, eu não vejo Deus como esse juiz. O juízo foi realizado na cruz. O Deus que está presente na história é redentor, e ele deixou isso claro. Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Esse assunto de pecado e juízo está resolvido na cruz do Calvário. Deus agora está interpelando homens e mulheres de boa vontade para manifestar no mundo que chora em trevas, manifestar a sua luz. Deus não está com chicote na mão, Deus está com lágrimas nos olhos, nos chamando para uma rede de solidariedade e generosidade. Então, ou nós cremos na cruz de Jesus, ou quem é o Deus que nós estamos servindo? Ainda é um juiz? Não é o meu Deus. É interessante. Me pediram aqui, a quantidade de comentários está muito grande. Me pediram até para desativar. Por favor, desativa. Eu desativei, mas eu vou reativar um pouquinho para a gente tentar separar algumas perguntas. Tá bom, vamos lá. Tem algumas perguntas que eu recebi hoje ao longo do dia que eu queria fazer para você. E agora, gente, agora é pergunta. Vamos tentar aqui fazer algumas perguntas, vamos ver o que a gente consegue, tá? Mas, enfim, tem uma pergunta do Araquém Silva, ele disse o seguinte, Ed, que em tempos de polarização, inclusive entre irmãos nas igrejas, como tolerar os intolerantes, estejam de que lado estiverem? Os intolerantes, nesse momento, fazem parte do mal que nós precisamos combater. Eles são parte do problema, eles não são parte da solução. Então, eu acho que a gente não pode ter tolerância com o intolerante. É um contrassenso. Nem com o intolerável. Outra pergunta. Vou dar um exemplo simples, que não é tão simples. A gente não pode ser tolerante com racista. A gente não pode ser tolerante com gente violenta, com gente que não acolhe a existência. É o seguinte, imagina que você vai entrar no centro cirúrgico, mas você não vai fazer a asepsia das suas mãos e você não vai calçar as suas luvas. E aí você diz assim, não, eu faço o que eu quiser, eu sou livre. Eu falei, não, mas essa sua atitude coloca em risco a vida humana, coloca em risco a vida de todo mundo dentro do centro cirúrgico, especialmente do paciente. Então, eu não posso tolerar isso. Existem coisas que a gente não pode tolerar. A gente não pode tolerar uma mulher que entra na maternidade para roubar bebê recém-nascido. A gente não pode tolerar isso. Então, isso não é tolerância, isso é irresponsabilidade para com a vida. Concordo com você. Tem várias perguntas aqui, sobre, é claro, sobre a questão política. Vou ler algumas
E aí, vou ler algumas aqui para você. O Jonas está dizendo o seguinte: a idolatria política na igreja brasileira, o Aylan Pereira diz o seguinte: Ed, o que você acha de pastores idolatrando o presidente? Como se posicionar sem ser intolerante? E a sua posição, o Kleber está perguntando a sua posição sobre o governo no combate a esse vírus. Vou de trás para frente. De que governo nós estamos falando? Se estamos falando do ministro da Saúde, Henrique Mandetta, é ok. O restante do governo eu tenho dificuldade. Então, o governo está dividido. E isso é uma tragédia para o nosso país, ter um governo dividido. Se eu li corretamente as mídias sociais agora há pouco, que os militares obrigaram a permanência do ministro da Saúde, quer dizer, isso é um absurdo dos absurdos, a gente aceitar que os militares estão dizendo o que deve ser feito ou não deve ser feito, que os militares estão dizendo que ministro fica, que ministro sai. Quer dizer, essa interferência dos militares. Só que, nesse momento, ainda bem que foi feito. Ainda bem que foi feito. Então, nós estamos num momento de exceção política por um governo que não está sendo hábil, na minha opinião, para liderar o nosso país no enfrentamento dessa tragédia aí. Que eu ia falar mais, assim, tem gente idolatrando o presidente, eu não sei, não vou julgar os outros, se os outros estão idolatrando ou não. O que eu não concordo é essa afirmação de pastores que dizem que foi Deus quem colocou o Jair Bolsonaro e escolheu o Jair Bolsonaro como presidente. Não, quem escolheu o Jair Bolsonaro foi o povo brasileiro. O Brasil não é um Estado teocrático, não é Deus quem nomeia presidente. É a urna que elege presidente. Aí você vai dizer assim, mas você não acredita que o resultado da urna é a vontade de Deus? Não, não acredito. Claro que eu não acredito. A urna construiu o bezerro de ouro. A urna não quis entrar em Aliás, Canaã. A urna elegeu Saul. A urna não quis entrar em Canaã, escolheu os 10 espias em vez de escolher Josué e Caleb. A urna escolheu Matias. A urna disse Barrabás e deixou Jesus sendo crucificado. Então, eu não acredito em urna. Eu acredito em urna no sentido de que a sociedade fez esse pacto. Então, eu respeito a urna, mas eu não confundo urna com vontade de Deus. E outra, quando diz assim, toda a autoridade foi estabelecida por Deus, não diz que todo presidente... Isso foi outra pergunta muito frequente. Não diz que todo presidente foi escolhido por Deus. Toda a autoridade procede de Deus. E Romanos 13, quando fala que toda a autoridade procede de Deus... Olha, uma coisa muito interessante, olha como o apóstolo Paulo ele foi muito sutil e muito preciso na sua resposta. Quando ele diz toda a autoridade procede de Deus, ele não está absolutizando a autoridade, ele está relativizando a autoridade. Ele está dizendo o seguinte, não existe autoridade autônoma em relação a Deus. A autoridade ela só tem legitimidade quando ela está fazendo a vontade de Deus, isto é, quando ela está exercendo o seu governo nos termos recebidos por aquele que delegou a autoridade. A autoridade não pode usurpar a delegação que recebeu. E no caso de Romanos 13, a autoridade existe para coibir o mal e promover a justiça. Então é muito complicado a gente aplicar para um Estado democrático de direito os valores absolutos de um Estado teocrático, em que o rei era apontado por Deus. A narrativa bíblica diz que foi Deus quem escolheu Davi. Tá certo? Mas a urna escolheu o nosso presidente. Da mesma forma que a urna escolheu Dilma, escolheu Lula, e teve gente que não gostou, teve gente que gostou, agora tem gente que gosta do Bolsonaro e tem gente que não gosta. É a urna, esse é o pacto social. O que não se pode é emprestar para um governante eleito a autoridade divina, a chancela do nome de Deus para abençoar um governo.
E Nem aí lá você... atrás, no tempo do Lula, e nem hoje, no tempo do Bolsonaro. Nenhum dos dois tem essa legitimidade de dizer que age em nome de Deus. E aí você está falando de uma coisa que é uma pergunta recorrente que estava aparecendo aqui, eu dei uma desativada nos comentários, que é uma pergunta recorrente sobre a questão da convocação do jejum de ontem, que é uma pergunta inevitável. A Eu questão da queria fazer convocação do jejum pelo presidente da República. um outro comentário, inclusive. No Estado democrático de direito, a autoridade não é o presidente. A autoridade é a Constituição. Ele tem que governar nos termos da Constituição, do pacto social que está expresso na Constituição. Num Estado democrático de direito, a democracia não é a soma da vontade dos indivíduos, é o equilíbrio dos poderes republicanos. As instituições que se regulam mutuamente, uma vigia a outra, uma complementa a outra, com funções diferentes. Então, quando a gente tem um governo que fica questionando o judiciário e tentando esvaziar o STF, que tenta esvaziar o Senado, a Câmara, isso é uma sabotagem à estrutura democrática. Mas é tudo manipulado. Bom, mas não é agora que é manipulado, faz tempo que é manipulado. Esse é o nome do jogo, chama-se democracia, Estado Democrático de Direito. A gente tem que viver isso daí. Agora, o jejum. Primeiro, orar e jejuar é coisa de crente. Então, se você perguntar para mim assim, Ed, você é a favor do jejum? Sou a favor do jejum, claro que eu sou a favor do jejum, pratico o jejum, eu oro, sou crente. Aprendi isso na Bíblia, eu aprendi isso na minha vida, na minha peregrinação espiritual. Então, a igreja ora e jejua. Agora, eu não penso que nós podemos convocar um jejum, que o presidente pode convocar um jejum, nos mesmos termos que Israel convocava jejum. Agora, se o povo crente quer orar e jejuar pelo Brasil, amém. Ótimo. Claro. Você não precisa do presidente fazer isso. Claro. Agora, e se der errado? Agora, se o presidente fez também, porque é o seguinte, ele fez um apelo à igreja, sei lá quem, as pessoas de fé. O meu problema não é convocar um jejum. O meu problema é tentar aplicar para o Brasil os mesmos critérios de Israel do Velho Testamento, o Israel bíblico. Esse é o meu problema. Claro. Agora, se der errado... E se der errado, vai ficar uma pergunta no ar. O que deu errado? Foi a falta de fé? Foi a falta de jejum? Ou foi o uso politizado do jejum? Fica no ar. Porque o objetivo que se tinha eu ouvi muita gente dizendo, não, o jejum, e deixa eu dizer, até hoje em dia tudo precisa explicar, né? Deixa eu dizer, eu creio no jejum, aliás, ontem eu fiz questão de colocar aqui, de postar um vídeo sobre o jejum no qual eu creio, que é o jejum descrito pelo profeta Isaías no capítulo 58, enfim, eu creio no jejum, sei da importância das disciplinas espirituais, enfim, não questiono nada disso. Agora, há que se ter muito cuidado nessa linha tênue entre fé e uso politizado daquilo que é valor de fé. Então, não é? Claro, porque é o seguinte, se você vai... Vamos imaginar o seguinte, você vai convocar o país para um jejum, beleza, o que você quer dizer com isso? Qual é a sua proposta desse jejum? Qual é o seu entendimento desse jejum? Você está fazendo um jejum igual ao Velho Testamento, em que o jejum era uma expressão de arrependimento, de pecado, para fugir do juízo de Deus? Você acha, então, que o coronavírus é um juízo de Deus contra o Brasil? Acho e você que convocou um jejum? De se falar. Se as pessoas acreditam nisso, que o coronavírus é um juízo de Deus contra o Brasil e convocaram um jejum, qual é o pecado que a gente tem que se arrepender? A gente vai vestir saco e cinza em nome do quê? Nós estamos pedindo perdão a Deus de que pecado e que condutas da estrutura e do pecado estrutural do nosso país nós vamos corrigir a partir do nosso jejum. O que vai mudar na estrutura social do nosso país, na cultura brasileira, no sistema de governança do nosso país, enfim, o que vai mudar? Porque o jejum tinha essa conotação de arrependimento e transformação. Outra coisa, você vai convocar um jejum para uma busca de Deus nos termos do Sermão do Monte, quando Jesus fala. Então, você faz isso de forma espontânea, pessoal, de maneira privativa, sem ficar dizendo por aí que você está jejuando, porque isso é da sua experiência com Deus, isso não é... A preocupação que a gente deve ter aí
é o jejum como uma ferramenta de tentativa de conquistar o favor de Deus. Vamos jejuar para Deus ter misericórdia do Brasil e tirar a praga do Brasil. Então, eu insisto, isso chama feitiçaria. Isso chama feitiçaria. O jejum como moeda de troca para mover a mão de Deus, a oração, a vigília para mover a mão de Deus, isso se chama feitiçaria. Agora, um clamor pela misericórdia de Deus para o nosso país, ok. Legítimo. Eu acredito que todos nós que somos cristãos, todos nós que temos fé, nós estamos clamando diariamente para que Deus tenha misericórdia do Brasil e do mundo. E além disso, Ed, qual é o nosso papel nesse momento caótico, como cristãos e como igreja? Qual você acha que é o grande desafio proposto a nós nesse momento? Lucidez, serenidade, solidariedade, promover a conciliação, promover a paz. Nós temos que agir como pacificadores, nós temos que agir como construtores de pontes, né? Nós temos que promover reconciliações, nós temos que praticar o que o Francis Schaeffer chamou de cobeligerância. Lembra disso? Que é você se unir com os diferentes em favor de uma causa comum. E a nossa causa comum hoje é superar essa crise sanitária, econômica e humanitária. Né? Então, o nosso papel é esse, é o da lucidez, é o da generosidade, da solidariedade, da reconciliação, da promoção da paz. O tempo está voando aqui. Passa rápido pra caramba. Tá. Passa rápido. Tem um monte de gente aqui, tem mensagem de tudo quanto é lado, enfim. Deixa eu te falar uma coisa. Eu queria fazer um pinga-fogo. Aliás, antes de fazer o pinga-fogo... Pô, mas ainda não tá no pinga-fogo? Pô, antes de fazer o pinga-fogo, eu fiquei inspirado em fazer um pinga-fogo com você depois que te vi no Marcelo Taz, lá na TV Cultura. Eu fiquei curioso com uma coisa que a gente não conversou. Eu queria saber de você o seguinte. Depois de ter gravado, por quê? Uma coisa é o momento da gravação, outra coisa é o momento do diálogo ali, outro resultado é o resultado da edição, e outro resultado é o resultado do eco que aquele programa que foi editado tem na sociedade, na igreja, enfim. Né? Qual foi o grande aprendizado? O que você teve de experiência que foi, enfim, que diria que foi singular depois desse momento aí com esse programa, um programa de audiência mais ampla, enfim? Eu acho que o aprendizado que eu tenho tentado cultivar nesse tempo é da honestidade, da integridade, da autenticidade. Eu acho que quando a gente se preocupa com qual vai ser a opinião e a avaliação dos outros a respeito do nosso posicionamento público, é melhor não ir para a arena pública. Quem fica preocupado em ser aplaudido ou ser apedrejado, não vai. É melhor não ir. Então, eu acho que um aprendizado, para mim, nesses anos todos, tem sido tentar expressar da maneira mais clara possível aquilo que eu realmente acredito. E eu sei que quando eu fizer isso, algumas pessoas vão se identificar e outras não vão se identificar. Um outro aprendizado eu tive muito tempo quando Dom Robson Cavalcante, que hoje mora no céu, saudosíssimo. Ele disse assim para mim que formadores de opinião não podem deixar de dar opinião. Eu gostaria de não precisar responder nada, opinar nada, mas o meu lugar, o meu papel na sociedade exige que eu tenha opiniões. Então, eu acho que um aprendizado é a necessidade da gente se preparar
para ter opiniões consistentes, para que as nossas opiniões elas tenham fundamento, elas tenham base, elas não sejam achismos, não sejam expressões das nossas preferências, não sejam falas da nossa bile, entendeu? Não venha das entranhas, das nossas passionalidades, é que a gente tenha lucidez, que Deus nos ilumine, nos esclareça. Então, acho que os aprendizados passam por aí. Agora, eu queria registrar que, quando eu fui no Provoca, eu me senti num ambiente amigável. O Taz foi extremamente respeitoso. Eu vi. E os irmãos que trabalham na equipe do Provoca, vários cristãos, vários irmãos nossos me cumprimentaram, tiraram foto, eu autografei livro. Eu estava num ambiente de muito respeito, de muito acolhimento, e isso favoreceu muito, facilitou muito. Claro, foi 1h30 de conversa para 20 minutos de edição. Claro. Se perdeu muito, mas valeu a pena, foi bom. As pedradas, eu nem vou atrás para ficar vendo, não dói demais. Você já está com a casca grossa, o escudo é bom. Quase. Deixa eu te falar, a gente tem aí uns 15 minutos para fechar, fazer um pinga-fogo. Eu queria falar um pouco do Ed, da pessoa, gostos pessoais, falar um pouco da palavra, ouvir um pouco mesclado, a palavra do pastor, do cidadão, do conselheiro. E aí eu queria fazer várias aqui no Pinga Fogo. Vamos, vou tentar. Vou tentar responder rápido. Pandemia. Deus está no controle ou Deus perdeu o controle? Sempre esteve no controle. Deus não perde. A história não está à deriva. O mundo não está à deriva. E eu acho que esse é o paradoxo da existência humana. Nós somos 100% responsáveis e Deus é 100% responsável. Isso aí é irreconciliável. Deus é 100% responsável e nós somos 100% responsáveis. Quando a gente lê Atos 2, o Pedro diz assim: vocês assassinaram o justo. Ok? Seres humanos 100% responsáveis. Vocês assassinaram o justo. Mas ele foi entregue pelo determinado conselho e propósito de Deus. Deus quis. E ele quis. A minha vida eu dou de mim mesmo. Então, esse é um paradoxo irreconciliável. Nós temos que agir como se tudo dependesse da gente e confiar que tudo depende de Deus. Essa é a sabedoria dos antigos, né? Boa, boa. O que é a fé? Fé é confiar no caráter de Deus. É confiar que Deus é bom, confiar que Ele é luz, confiar que Ele é amor, confiar que Ele é verdade, confiar que Ele é graça, misericórdia, compaixão, é confiar no caráter de Deus. Fé não é acreditar que as coisas vão acontecer como nós queremos que aconteçam. Fé é confiar no caráter de Deus, que Deus ele continua sendo bom. E testemunho? O que é testemunho? Testemunho é aquilo na sua vida que as pessoas podem ver, não aquilo que elas ouvem. Isso eu aprendi com meu amigo Ariovaldo Ramos. Ele me ensinou isso faz muito tempo. Ele disse que Jesus disse que nós deveríamos esperar o revestimento do poder do Espírito Santo para que fôssemos suas testemunhas. Lembra disso? Atos 1:8. Mas aquele homem que foi cego de nascença e foi curado, e ele disse: olha, ali está Jesus, foi ele que me curou. Ele não testemunhou. Porque testemunhar, ser uma testemunha de Jesus, não é dizer o que Jesus fez na sua vida. Ser uma testemunha de Jesus é ser Cristo na vida dos outros. É só o Espírito Santo na vida da gente que nos transforma à imagem de Cristo, para que as pessoas vejam Cristo em nós. É reproduzir a vida de Cristo, não é ter na boca a palavra a respeito de Cristo. Culpa é? Culpa é inerente à condição humana. É impossível não se dar conta do pecado e da condição humana. A culpa
é a antessala da experiência da graça. Quem não experimenta culpa, não experimenta perdão. A culpa é imprescindível para a experiência moral. Sem culpa, a gente não experimenta a graça de Deus. Bom, a gente falou de culpa. Culpa é... E graça? Graça é? Graça é a elegância de Deus, o amor de Deus em não nos tratar conforme os nossos pecados e fazer com que os nossos pecados estejam tão distantes de Deus quanto o Oriente está longe do Ocidente. Deus afasta de nós os nossos pecados, assim como o Oriente está... É o Salmo 103. Isso é graça. Deus não nos tratar conforme os nossos pecados, mas conforme o seu amor eterno. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade. O que significa isso no dia 6 de abril de 2020? Eu acho que esse é um dos grandes imperativos da fé cristã, que é ética. Ética não no sentido de moral comportamental. Ética, aquilo que faz do ser humano responsável. Ele tem que responder à vida, assumir responsabilidade. A ética trata disso, da responsabilidade humana diante da vida. Eu gosto do C.S. Lewis, que diz que Adão orou dizendo: seja feita a minha vontade assim na terra como no céu, e Jesus orou: seja feita a tua vontade assim na terra como no céu. Significa nós nos colocarmos à disposição de Deus para que a vontade dele se realize. Nós sermos os instrumentos através dos quais a vontade de Deus se realiza na terra. Deus não vai agir se nós não agirmos. A mão de Deus, ela age quando a nossa mão age. Esse é um mistério da Escritura. A fé, de acordo com Tiago, não é aquilo que move a mão de Deus. É aquilo que move as nossas mãos. Você tem fé? Então me mostra as suas obras. Aquele homem cego de nascença, ele poderia mostrar as obras de Jesus. Nós, como homens e mulheres de fé, temos que mostrar as nossas obras, isto é, as obras do Cristo que vive em nós. Nós somos os instrumentos através dos quais Deus age nesse mundo e realiza a vontade dele na terra, como é feita no céu. Amém. E o Brasil? O Brasil hoje é? Caótico. O Brasil hoje é caótico. Mas eu prefiro dar uma outra resposta. O Brasil hoje é sofrimento. E mesmo na ignorância violenta de muitas pessoas, por trás dessa ignorância violenta se esconde um profundo desespero, um grande desespero. As pessoas estão sofrendo por causa do coronavírus. Há muita gente doente. Elas estão sofrendo, não estão podendo sepultar os seus familiares amados. Isso é sofrimento indizível, indescritível. Mas as pessoas também estão sofrendo porque elas não sabem como vão pagar a conta do mês que vem. O que elas vão ter para comer. Se elas terão emprego daqui a 2 meses. Elas estão sofrendo porque elas perderam o plano de saúde porque acabaram de ser demitidas. Elas estão sofrendo porque o patrimônio de uma vida inteira, a pessoa demorou 30, 40 anos para construir um patrimônio que vai acabar em 3 meses. Que vai acabar em 4 meses. Isso gera dor, sofrimento, há um senso de injustiça. Eu não merecia isso. Há um sofrimento na alma do nosso povo brasileiro, na alma de todos nós. O Brasil hoje é sofrimento. E é uma grande tolice nós estarmos fazendo disputas ideológicas, religiosas, teológicas,
Concordo partidárias com você, concordo com você. e não prestarmos Concordo atenção com para o você. nosso povo, mesmo o povo do panelaço, o povo do buzinaço, o povo que está dizendo vamos voltar a trabalhar, seus vagabundos, tudo isso, por trás de tudo isso, tem um grande sofrimento, um grande desespero. E eu acho que a nossa resposta é pastorear o nosso Brasil, amar o nosso país, compreender que aquela pessoa irritada que vai te xingar na rua, ela está sofrendo. Ela está sofrendo, ela agride porque ela não sabe o que fazer. Então, eu acho que o Brasil hoje é sofrimento e é tempo de nós pedirmos a Deus que mande obreiros para a seara, que mande trabalhadores, que mande ceifeiros, que mande pastores, pastoras, que levante uma multidão de gente para Amém. pastorear o Brasil, para amar o Brasil. O Brasil hoje é sofrimento. Deixa eu te falar uma coisa. Adivinha quem está aqui puxando a minha perna com tudo? Meu amigo Trotsky. Dá uma olhada nisso aqui, ó. Dá uma olhada nisso aqui, ó. Ei, Trotsky, camarada. Sem vergonha. Tô sem vergonha. E aí? Ele tá me puxando. A gente tá falando do Brasil, né? Binariedade. Binariedade é? Burra. Desculpa, mas sinceridade. Binariedade é burra, o mundo é complexo. Concordo. Igreja evangélica. Igreja evangélica é? A Torre de Babel. Arca de Noé. Mas, ao mesmo tempo, ela é um mistério da multiforme graça de Deus. A igreja evangélica é uma expressão da graça de Deus. É que a gente confunde igreja evangélica com o que está na mídia de massa. Mas a igreja evangélica é essa teia de dignidade humana que está em todos os cantos e rincões do nosso Brasil. Eu estou comprometido a deflagrar uma campanha para ajudar e abençoar os pastores e pastoras anônimos que trabalham nesse Brasil e que agora suas igrejas pobres e pequenas não podem pagar o seu salário. Então, essa igreja evangélica é a expressão da multiforme graça de Deus. A que está na mídia de massa é a Torre de Babel. Já que falamos de igreja, em tempos de pandemia, fechamento ou abertura para culto? Fechamento total, né? A IBAB está parada, já tem 3 domingos de suspensão de todas as atividades presenciais. E para nós é muito legal, porque faz muito tempo que a nossa visão de ministério é ser uma igreja além dos limites do culto clero domingo templo, né? Eu sempre digo que a igreja ela começa quando o culto acaba. E a gente não pode confundir reunião com igreja. A igreja é comunidade. O domingo no templo, a reunião no templo é o encontro da comunidade, mas a comunidade é maior do que o seu encontro. E é um tempo da gente descobrir a igreja como comunidade. Eu tenho dito isso na IBAB. Essa é uma hora de você ver se a sua relação com a igreja é uma relação de evento ou é uma relação de família. É uma relação de comunidade ou é uma relação de atividade na grade, na agenda. Jesus no atual espectro político. Jesus no atual espectro político? Eu não entendi direito a pergunta, não, mas eu acho que Jesus é um objeto de disputa dentro do espectro político. É essa a pergunta. No sentido de que Jesus está do meu lado, né? E esse é um caminho de perdição, porque eu lembro dessa história a respeito do presidente Lincoln, quando na Guerra de Secessão, que ele perguntou a um capitão como estava o fronte. Ele disse: olha, presidente, a situação está muito ruim no fronte, eu espero que Deus esteja do nosso lado. Ele falou: não, capitão, eu espero que nós estejamos do lado de Deus. Então, todo mundo está querendo Jesus do seu lado, mas esse é um tempo da gente perguntar se a gente está do lado de Jesus, né? Biscoito ou bolacha? Eita, São Paulo.
Bom, eu vou pelo biscoito, porque eu acho mais charmoso falar biscoito. A minha infância foi no Rio de Janeiro. Biscoito. Feijão por cima ou feijão por baixo? Por baixo. Praia ou Arroz por montanha? cima. O que mais? Praia ou montanha? Praia ou montanha? Praia, não resta a menor dúvida. Eu fui criado em Santos, eu nasci em Santos, no litoral. Praia, para mim, praia. Direita ou esquerda? Eu tenho para onde você está indo, né? Culto à noite ou culto de manhã? Culto à noite ou culto de manhã? Cara, é muito complicado, porque eu tenho 3, né? Eu vou 2 de manhã e 1 à noite. Então, a minha experiência de comunidade, a impressão que eu tenho é que aqui a IBAB está lá de manhã. Eu prefiro de manhã. Mas o à noite é sempre surpreendente. E o à noite vai ao vivo, né? E o à noite vai ao vivo. Jejum ou meditação? A meditação leva ao jejum. A meditação profunda, a introspecção profunda faz você se esquecer, inclusive, de comer. Quando você viaja na meditação, você perde noção do tempo. Quando você mergulha, quando você vai para a introspecção mesmo. E, inclusive, na minha experiência pessoal, esse é o meu jejum. O meu jejum é não me dar conta de que o horário do almoço passou, não me dar conta de que está na hora de comer. É raro, né? Mas acontece. Mas eu acho que a meditação leva a gente ao estado de introspecção, leva a gente a perder a noção do tempo e a noção do corpo. Papa Francisco ou Silas Malafaia? Aí a pergunta é retórica, né? Papa Francisco, eu tenho admiração pelo Francisco e acho que ele quando escolheu o nome Francisco, ele deu um tom. Ele não escolheu apenas um nome, ele escolheu uma identidade, como é próprio dos papas, né? E, na minha opinião, o Francisco é responsável por fazer com que a Igreja Católica Apostólica Romana faça uma guinada da dogmática e da moral para o serviço, a generosidade. E o texto basilar do Papa Francisco, para mim, é O Nome de Deus é Misericórdia. Essa é uma obra dele que eu acho que merece a nossa atenção. Martin Luther King ou Mandela? Difícil, né? Martin Luther King, eu fico com Martin Luther King, eu não sei nem dizer direito o porquê. Se eu tivesse que escolher quem eu queria ser Mandela, para viver bastante. E talvez por isso eu escolha Martin Luther King, a radicalidade de um homem que foi possuído por uma vocação e que levou a sua vida a ser abreviada. Eu fico com Martin Luther King. E no nosso campo, John Stott ou Billy Graham? John Stott, sem dúvida alguma. Minha identificação é com o teólogo, com a profundidade do pensamento teológico do John Stott, apesar do locus europeu e fundamentalista do John Stott, mais do que o evangelista Billy Graham. Né? Bossa Nova ou Jazz? Bossa Nova. Ou rap? Aí rap só se for do Kivitz. Rap só se for do Kivitz. Água com ou sem gás? Com gás. Um livro que mudou tudo para você. Ó, que pergunta.
Eu não sei se eu tenho esse livro, mas eu queria recomendar um livro. É o Quero Que Tu Sejas, do Tomás Halik. O Tomás Halik é um teólogo católico tcheco. Ele viveu na clandestinidade ali, na República Tcheca, no leste europeu. Durante 11 anos, ele morou com a mãe dele, nem a mãe sabia que ele era padre. E quando caiu o Muro de Berlim, ali em 89, que a abertura do leste europeu é que ele sai. Até então, ele era professor na Universidade de Praga, e depois ele assume o clero, né, a sua identidade clerical e um teólogo. E eu descobri o Tomás Halik lendo primeiro O Meu Deus é um Deus Ferido. Foi um texto que causou um profundo impacto na minha vida. Você me falou disso. Mas o Quero Que Tu Sejas também é um texto do Tomás Halik, é um dos livros que eu tenho voltado a ele com certa frequência. Eu ontem mesmo disse para a Silvia que o Tomás Halik, para mim, adquiriu um status que tinha antes o Chesterton, o C.S. Lewis, na minha construção assim de teólogos mais, de pensadores mais populares, né? O Tomás Halik veio para mim assim. Quero que tu sejas. Uma música que te inspira hoje e sempre. Clube da Esquina, porque se chamavam homens, também se chamavam sonhos, e os sonhos não envelhecem. Eu gosto dos mineiros, gosto muito dos mineiros, eu gosto dessa página da música brasileira. Clube da Esquina. Uma série, tá todo mundo a maioria das pessoas hoje uma tá todo série mundo em casa, tá todo mundo vendo série, uma série que você acha imperdível. Eu não sei se eu vou Duas, vai, lembrar. uma imperdível Não, e uma que você tá vendo. Pelos Caminhos do Senhor, talvez seja isso. Nos Caminhos do Senhor é a história de uma família de pastores. Eles são dinamarqueses e tem muito de Kierkegaard nessa série. O pai é pastor e tem 2 filhos e a série trata de todo o conflito familiar, vocacional, religioso, espiritual. Tem tudo nessa série. Eu acho que são 2 temporadas apenas, mas assim de tirar o fôlego. Nos Caminhos do Senhor ou Pelos Caminhos do Senhor. Ótima dica. Assim. Ótima dica. Um lugar. Eu tenho ideia, mas enfim, um lugar onde você sente paz. Um lugar. Tem que dar um nome desse lugar, mas eu diria que é a praia, o mar. A praia, em qualquer praia, eu estou em casa. Uma frase ou um pensamento que resume seu propósito. Poxa vida. Eu acho que a minha vida toda tem sido com a Bíblia na mão. Então eu vou evocar esse texto de Paulo a Timóteo, na 2ª carta, o capítulo 3, quando ele fala que toda palavra é inspirada por Deus. A minha vida não se explica sem a Bíblia. Não existe nada na minha vida que eu toque tanto quanto eu toco na minha Bíblia. E com um coração tão cheio de temor e gratidão. E quando eu leio ali Timóteo, que a palavra de Deus é inspirada para corrigir, instruir, para disciplinar e etc., ele diz, para que o homem de Deus seja preparado, seja perfeito e perfeitamente preparado para toda boa obra. E na minha juventude, eu resumi esse perfeito e perfeitamente preparado com o seguinte pensamento: ser como Cristo e fazer mais por Cristo.
Para encerrar, e para... Uma pena, passou tão rápido, voou. Mas eu queria encerrar... aliás, vou até liberar um pouco os comentários para finalizar, para o pessoal manifestar. Mas para encerrar, Ed, uma palavra sua, uma palavra pastoral, em tempos de isolamento, uma palavra de inspiração, uma palavra de alento, uma palavra de paz, em tempos onde todo mundo de repente percebeu que a vida, os fluxos da vida não têm controle, que ninguém tem controle sobre os seus próprios fluxos de vida, ninguém tem controle sobre seus planos, projetos de vida. Mudou, as rotinas estão completamente mudadas e, enfim, cabe uma palavra pastoral. E aí a gente queria te ouvir para encerrar. Eu gostei recentemente, eu não sei quem disse isso, mas eu achei muito feliz a observação de que nós não estamos vivendo um tempo de isolamento social. Nós estamos vivendo um tempo de distanciamento físico. Mas nós não precisamos estar isolados. Muito ao contrário, eu acho que esse é um tempo de nós buscarmos conexões, aproximações, contato, vínculo, com muito mais intensidade, com muito mais intencionalidade. A gente só está distante fisicamente e paradoxalmente, talvez, nessa saudade, nessa distância, os afetos eles se tornam muito mais intensos. Então, vamos aproveitar isso. Eu peço desculpas, mas eu vou dar uma síntese do meu sermão de ontem, que foi... Bem-vindo. Ele nasceu da minha meditação no texto do Tomás Halick, que eu estou lendo agora, que o título do livro é Não Sem Esperança. E ele usa uma frase, e a frase é: toda crise é uma chance. Toda crise é uma chance. E eu me perguntei, que chance eu estou tendo nesse momento de crise? A chance de quê? E é claro que a gente tem muitos aprendizados nesse tempo de crise, mas a resposta que veio ao meu coração e que eu reparti ontem foi: a gente está tendo uma chance de se reconectar com a gente mesmo. Dentro da nossa casa tem 3 pessoas. A primeira delas é você. Você está aí. Aí você diz assim: é óbvio que eu estou aqui. Não, não é óbvio. Tem gente que já se perdeu de si. Faz muito tempo. Já não sabe de si. Os rabinos dizem que a alma anda na velocidade do camelo e que a gente, de vez em quando, tem que parar para esperar a alma chegar. Então, tem gente que a alma está perdida aí. E essa é uma oportunidade, essa é uma chance de ficar quietinho em casa e esperar a alma chegar, sabe? Tomar consciência de si, né? Dizer: olha, eu estou aqui, eu existo, eu estou aqui. A segunda coisa, a gente está tendo uma oportunidade, uma chance de ter uma experiência profunda com Deus. Nesse momento de crise, com os nossos medos, com as nossas inseguranças, com os nossos arrependimentos, com as nossas privações, a gente pode ter uma experiência profunda com Deus. Deus está aqui também. E terceiro, a gente está tendo uma chance de encontrar pessoas e ver a beleza de Deus na vida dessas pessoas, especialmente essas que estão em casa. No meu caso, temos eu e Silvia dentro de casa. Eu e a minha mulher, e isso está sendo maravilhoso, da gente conviver esse tempo, a gente se ouvir, se escutar, eu prestar atenção nela, sabe? Eu perguntar para ela e parar para ouvir mesmo, porque eu não tenho pressa para sair, estou aqui mesmo. E poder prestar atenção no outro, um cuidar do outro, isso a gente se reapaixona, a gente se reencanta. No caso, aqueles que têm os filhos em casa, ter conversas longas, sem pressa.
os pais, enfim. E essa meditação me veio da experiência de Jacó, no Vale de Jaboque. Que Deus pergunta qual é o seu nome e ele teve que tomar consciência de si. Ele luta com Deus e diz que viu Deus face a face. E ele teve uma profunda experiência com Deus. Mas depois que ele sai do vale, ele se encontra com Esaú. E ele diz, ver a tua face é como ver a face de Deus. E a gente se dá conta de que existe a beleza de Deus na face das pessoas com quem a gente convive, mas a gente passa por elas tão rapidamente que a gente não percebe. E aí você não percebe que a sua filha cresceu e tem uma beleza de Deus na face dela que você vai olhar e falar, uau, de onde veio essa beleza que eu não vi? Como é que ela chegou aí que eu não vi chegar? E você olha para a cara da sua esposa e vê uma beleza de Deus e o que a graça de Deus fez na vida da sua esposa, você diz, eu não tinha parado para ver. Agora você está tendo a oportunidade de ver. Então, toda crise é uma chance. Então, a minha palavra pastoral é no sentido de um estímulo, um encorajamento, da gente não perder, não desperdiçar essa chance que Deus nos está dando com o nosso recolhimento, o nosso retiro. A chance de encontrarmos a nós mesmos, encontrarmos com Ele e encontrarmos o nosso próximo. Amém, Ed. Cara, nem sei como te agradecer. Nem sei como te agradecer. Eu que agradeço. Se você ver a reação do pessoal, olha, é a primeira experiência que eu tenho, assim, mas eu de fato estou emocionado, sabia? Porque que bom, que canal especial é esse? E assim, cara, acho que você tem clareza, tem noção, ou talvez não tenha, da bênção que você é para o Brasil, cara, para nós. Amém, obrigado. Fico feliz. Todos nós. Você é um cara muito especial. Você inspira a muitos. Entre eles, Deus te abençoe, te guarde, te fortaleça. Obrigado. A você e a Sílvia. Amém. E que o seu time não vá tão bem, ainda bem que parou um pouco. Mas boa noite para você, meu velho. Boa noite. Um beijo grande para você, sua casa e para todo mundo que esteve com a gente nessa noite. Que Deus abençoe a todo mundo. Um beijo.